Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje, das quartas-feiras, aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. A gente tem sempre quarta-feira, 7h30 da manhã, Brasil, agora 10h30 da manhã aqui em Portugal. A gente tem essa live semanal aqui no Insight Timer e aqui no Instagram. Então sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos estar falando como o autoconhecimento pode auxiliar na ansiedade, certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Desenvolvi um método de técnicas de controle mental baseado na ciência e na espiritualidade e já ajudei mais de 2.000 pessoas, com certeza, até esse número já está quase passando dos 3.000 aí, a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, mais tranquila, sabendo gerenciar as suas emoções através de técnicas, através de ferramentas. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu acredito muito na prática, né? Porque o que a gente fala, a teoria, ela sempre é muito bonita, ela sempre constrói, mas o que realmente dá modificação na nossa vida é através da prática. Sem a prática, nada se modifica, certo? Então, como o autoconhecimento auxilia a nossa ansiedade? Muitas vezes, a gente quer resolver os problemas da ansiedade baseado somente em maneiras que podem ajudar, mas não vão resolver. Bom dia, Andresa querida. O pessoal que vai chegando, vai dando bom dia. Tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer, por favor, para a gente criar esta egrégora de luz, ok? E aí a gente quer o quê? A gente quer que a nossa ansiedade seja resolvida através de algumas coisas, de alguns artifícios. Por exemplo, a gente quer tomar um remédio para ansiedade, um ansiolítico, né? E a nossa ansiedade acabar. Isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. Esse é um dos jeitos mais errados que a gente acha que a ansiedade vai diminuir, tá? Por quê? Porque ele vai mascarar os sintomas. E esses sintomas normalmente é uma taquicardia, é um suor nas mãos, é um tremor, alguma coisa assim. Ele até vai diminuir, mas você não tem clareza, você não sabe exatamente o que você quer, quem você é, certo? Para fazer as coisas acontecerem. Então, o ansiolítico, em muitos casos, ele sim é necessário, porque às vezes você precisa voltar, né, e tá com essa possibilidade consciente de praticar as técnicas, mas esse é um jeito que a gente acha que a gente vai trabalhar a ansiedade. E não é por aí, gente. Não é por aí. Não é através da medicação que a gente vai trabalhar a ansiedade, tá? Outra forma também que a gente quer trabalhar a ansiedade e que muitas vezes acontece é o seguinte: a gente se afasta das pessoas, tá? Muita gente até confunde, né, depressão e ansiedade, tá? E acha que a ansiedade, tu só tá sempre naquela euforia, naquele medo do futuro e tal. Muitas vezes não. Muitas vezes, mesmo com toda essa euforia, com este turbilhão que a gente está sentindo, o nosso comportamento é de exclusão, certo? Eu tenho uma amiga que ela tá em crises de ansiedade. Você já pegou seu café ou seu chazinho para tomar aqui comigo? Se não, bora fazer isso, vamos compartilhar, tá? E essa amiga, quando ela tá em crise de ansiedade, ela some, ela some. E aí eu sei que ela tá enfrentando um momento de crise, certo? E ela sempre me diz assim: Lu, quando eu tô me sentindo assim, ansiosa, com medo do futuro, sem saber o que fazer, que são alguns sintomas também da ansiedade,
eu não gosto de falar com ninguém, eu gosto de ficar quieta no meu canto. Isto é um hábito, é um comportamento que muitas pessoas apresentam e que não percebem que elas estão ansiosas, certo? Então, muitas vezes você pensa, tá tudo bem, eu não tenho ansiedade, eu não tô ansiosa, mas eu tô nessa vida de me afastar. Eu não tô falando que sempre um afastamento tem a ver com a ansiedade, mas às vezes é um comportamento que está mascarando uma ansiedade, certo? E por que a gente faz isso normalmente? Porque a gente tem medo de mergulhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas sombras, né? Jung, né, já dizia que nós somos luz e sombra, e as nossas sombras, elas são muito difíceis da gente querer mergulhar. Por quê, gente? Porque dói. Porque dói. Tu começa a olhar para as tuas sombras, para o que tu realmente sente, vai ter memória, vai ter lembrança que tu vai ressentir, vai ter uma série de questões que tu não vai ter resposta. E talvez tu diga assim, mas eu tô mais perdida ainda, certo? Então, isso tudo é natural. E por que eu tô dizendo que o autoconhecimento é o caminho para auxiliar, para se livrar da ansiedade? E eu não tô dizendo que o autoconhecimento é uma sessão de terapia, nota bem. Autoconhecimento, ontem ainda eu fazia uma sessão com a minha mentorada. Olha isso, gente, olha isso. Eu tava fazendo a segunda sessão. A primeira sessão a gente fez quinta-feira passada, ontem foi terça. Portanto, fazia 5 dias que ela estava praticando a interrupção do pensamento repetitivo, que foi a primeira técnica que eu ensinei para ela. E ela tava me dizendo assim, Lu, mas parece que eu tô oscilando muito, parece que eu não vou conseguir. 5 dias. E é assim que a ansiedade se manifesta, tá? Então, a gente quer o quê? A gente quer a pílula mágica. É isso que a gente tem que parar de colocar na nossa mente. Isso é o que o nosso cérebro, que, olha bem, a nossa estrutura cerebral é a lei do menor esforço. Então, se eu tiver uma pílula mágica para não ter ansiedade, para estar sempre bem e feliz, o pessoal do Insight Timer vai dando bom dia aqui também, tá? Sempre bem e feliz. Se eu tiver uma pílula mágica para dormir bem, por que muita gente toma remédio para dormir? Né? Porque quer dormir. Só que se tu controla, tu tem um autoconhecimento, tu controla os seus pensamentos durante o teu dia, tá? Tu controla tua mente, teu corpo, tu vai dormir lindamente, que nem um bebê, certo? Agora, o teu sono, ele é totalmente influenciado pelo que tu vive durante o dia, pelos teus 70 mil pensamentos. Aí tu passa o dia inteiro preocupada, agitada. O que vai acontecer quando tu for dormir? A tua amígdala vai começar a tocar uma escola de samba. E vai ter insônia, certo? A tua amígdala cerebelar, eu tô falando, né? Então, o que acaba acontecendo? Mas a gente quer essa pílula mágica. Eu quero emagrecer. O que prefere? Fazer dieta, atividade física, cuidar da alimentação, renunciar a algumas coisas ou tomar um remédio para emagrecer? O que é mais fácil? E isso é a nossa estrutura cerebral, de buscar a facilidade. Só que nem sempre, ou melhor, quase nunca, isto dá resultado. E outra, isso até pode dar um resultado momentâneo, passageiro. E por que eu bato tanto que aprender técnicas de controle mental é importante? Porque você vai tomar consciência de quem você é, do que você está fazendo, você vai ressignificar as suas crenças, as suas experiências, os seus sentimentos, como eu falava antes, e depois você tem que ter um novo comportamento, um novo reposicionamento. Quando você faz isso, você consegue sair
dessa ideia, inclusive, que é muito difundida, mas é completamente errônea, de que existe uma pílula mágica para as coisas, gente. Não existe atalho, tá? Tem uma outra frase que as pessoas usam muito, né? Não existe almoço grátis, né? Não existe atalho. Então, o que a gente precisa? Do caminho do autoconhecimento. E aí eu tava contando dessa mentorada que fazia 5 dias que estava praticando uma das técnicas, a gente tinha tido uma sessão, ontem nós tivemos a segunda, e ela me disse assim, ai Lu, eu não tô conseguindo, eu tô oscilando muito. Eu disse, calma, tu faz 5 dias que tu começou a tomar consciência do que tu tá pensando, desses 70 mil pensamentos. É um processo. E aí, onde é que a gente tem que entender que esse processo, ele não vai se esgotar em 1 ou 10 ou 100 sessões de terapia. Ele vai ser contínuo. Talvez depois de um tempo, você não vai mais precisar da terapeuta. Mas você tem que aprender técnicas, praticar muito essas técnicas e assim continuar. Gente, eu que sou terapeuta já há mais de 8 anos, certo? Se eu não praticar, tudo que eu sinto de ansiedade vai voltar. E eu comecei a estudar sobre isso porque eu desenvolvi uma doença crônica psicossomática que faz 5 anos que eu não tomo medicação que os médicos diziam que eu ia ter que tomar para o resto da vida e hoje ela está inativa em remissão. Agora, experimenta parar de treinar. Experimenta de parar de estar consciente, ressignificando e se reposicionando, como eu expliquei. O que vai acontecer? Eu vou ser a rainha da ansiedade de novo. Certamente. Tá? Então, é um trabalho constante, é um processo. E aqui, a grande dificuldade que as pessoas têm é aceitar que o autoconhecimento é um processo. Aqui no meu oráculo de autocura, inclusive, eu sempre falo que a autocura, o autoconhecimento, vai acabar no nosso último suspiro, aqui na Terra, nesse corpo. Estando Luciana, Maria, Andresa, Fernanda, Henrique, né, que estão aqui, certo? Vai acabar nesse momento, mas a nossa alma não, certo? A nossa autocura, principalmente do corpo espiritual, ainda vai seguir, certo? Então, vai acabar ali, nessa trajetória terrena, que a gente está na 3ª dimensão, sem dúvida, né, Andresa? E o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher todos os dias, todo santo dia que eu levanto da cama, eu tenho que escolher investir na minha tranquilidade, na minha calma, levar a vida com leveza. A Andresa, ela acabou de pôr aqui, eu aprendo diariamente, Lu, é contínuo. E a Andresa, a Fernanda, várias pessoas que estão aqui, que são minhas mentoradas, podem dizer que eu digo que isso é um processo, tá? E quando a gente entende que não é só mental, é também um processo espiritual, e por isso que as pessoas continuam a fazer sessões comigo. Claro, muito pela consciência que eu vou trazendo nas sessões daquilo que elas estão vivendo e que muitas vezes ainda assim estão se colocando no meio da ansiedade, mas também muito pela parte da espiritualidade. Porque, gente, vamos lá, sozinhos, muitas vezes, a gente não toma consciência. Nem eu tomo consciência. Eu também preciso ser atendida muitas vezes, por mais que eu tenha uma grande, maravilhosa equipe de guias de luz, que me guiam, que me fazem canalizações. Quem acompanha aqui meu Instagram sabe que eu até compartilho mensagens dos guias de luz, certo? E eu compartilho isso com todas as pessoas, por quê? Porque eles me mandaram, digamos assim, que eu fosse esse canal. Então, já que eles me dão isso, maravilha. Só que eu trabalho a mim mesma, as minhas mentoradas, a todas as pessoas que recebem o meu conteúdo com a equipe.
E isto é o grande diferencial. Por quê? Porque a parte mental ela é importante, a prática é fundamental, o autoconhecimento nesse processo é incrível, mas a parte de espiritualidade, isto é único, tá? E por isso que as minhas mentoradas, que eu agradeço imensamente, né? Agradeço o seu suporte no meu processo. Estamos juntas desde janeiro de 2023, exato, né, Andressa? E é tão lindo, a gente se encontra a cada 15 dias e sempre vem uma coisa nova. E até eu vou compartilhar uma coisa, né, Andressa? Na nossa última sessão a gente falou, é incrível, porque quando a gente se prepara para a sessão, já vem, a equipe já me fala algumas coisas pra gente trabalhar. E aí eu digo para ela, tá, mas como é que isso aqui dentro do contexto das áreas da tua vida tá acontecendo? Por que a gente tem que reprogramar e ressignificar isso aqui que a equipe disse, né? E depois você até pode falar sobre isso, tá, Andressa? Aí eu falo, por exemplo, para a Andressa foi uma que eu falei agora na nossa última sessão. Eu disse, olha, a equipe disse que a gente tinha que trabalhar e ressignificar esses pontos. O que isso diz na tua vida? Seja no trabalho, no teu relacionamento, na questão familiar, dinheiro, enfim, saúde, qualquer área. E na hora que eu começo a sessão, gente, parece que aquelas palavras não têm sentido. Quando a gente acaba a sessão, é incrível, porque assim, ó, faz muito sentido e é como se a gente tivesse otimizado o tempo de mais de 10 sessões. Porque esta consciência que a pessoa está tomando, como eu falei, o que acontece que a gente precisa? Tomar consciência, porque eu só posso mudar o que eu tomo consciência. Então, tomar consciência, ressignificar e ter um novo comportamento. E isso só é possível, certo? Quando eu tomo essa consciência. Então, é muito louco até, eu digo, porque a equipe me usa como esse canal, eu trago isso e a pessoa me diz assim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso. Então, às vezes, uma sessão, tu tá otimizando, sei lá, 10, 20, 30 sessões, 1 ano de terapia, certo? Eu tive uma pessoa muito interessante que ela me disse assim, ela fez 5 sessões comigo de mentoria e ela disse assim, eu venho de 10 anos de psicanálise, olha isso, e eu aprendi mais em 5 sessões, eu mudei mais, eu tomei mais consciência em 5 sessões do que em 10 anos. Olha o que é esta otimização, gente. E isso eu não tô falando porque é a Luciana, eu tô falando pra me gabar ou coisa assim. Eu tô dizendo que é a equipe multidimensional que me usa como canal e na sessão a gente consegue entender isto. Vamos ver o que a Nanda disse aqui. É impressionante quando as coisas batem e fazem sentido na sessão. Exatamente, tá? Porque abre a consciência. E Einstein já dizia, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original, porque ela está expandida. Então, só vai, cada vez mais. Sim, Andresa, é incrível o quanto faz sentido ao longo da sessão. A resposta vem. E é isso, gente. Às vezes nem eu entendo no início. Quando a equipe me traz, olha, a gente precisa trabalhar na Andresa, na Fernanda, enfim, na pessoa, esta reprogramação. E eu não entendo na hora. E aí depois eu começo a falar com ela e cai a ficha, como a gente diz. E aí vamos lá, por que o autoconhecimento auxilia muito na ansiedade? Porque é exatamente esse processo. Tomada de consciência, porque o que está inconsciente eu não posso querer mudar, certo? Então, a tomada de consciência para vir a ressignificação e para ter um novo comportamento, um novo posicionamento. E aí, o que acontece conosco? Além da gente evoluir muito no autoconhecimento, acaba com a ansiedade, tá? A gente começa a lidar com a ansiedade de uma outra forma. A gente até ri da ansiedade às vezes, gente. E é sério. Eu, às vezes, quando eu me percebo que eu tô ficando ansiosa por alguma coisa que eu não interrompi,
que eu não pratiquei alguma das técnicas, daqui a pouco eu começo a rir de mim mesma e digo assim, eu não acredito, Luciana, que tu tá bloqueando aí por causa disso. Gastando energia à toa, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando os meus recursos, que é principalmente o energético, por causa de umas palhaçadas que a gente bota na nossa cabeça. E se você não cuidar, e eu não cuidar, e todo ser humano, porque todos nós temos um cérebro fantástico, mas se a gente não governa, vai nos governar, o que vai acontecer? A gente cai facinho na ansiedade. É muito fácil cair na ansiedade, gente. É extremamente fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, por natureza primitiva, está com a nossa amígdala cerebelar ativada. E aí o que a gente faz? Perigo, 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 alerta, medo, 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 medo. E aí o que a gente reage? Eu ataco ou eu fujo. É assim, básico. E aí quando eu me percebo que eu tô nessa reação, que eu tô agindo com a minha amígdala, eu tenho que interromper. Aí entram as técnicas, eu tenho que interromper e, peraí, é com essa região aqui que eu tenho que pensar. Aqui que eu tenho clareza, lucidez, consigo ver a vida leve, consigo encontrar soluções que quando eu tô ansiosa, eu só tenho problema, não consigo resolver nada. E aí as coisas fluem, aí as coisas realmente funcionam, tá? Tá fazendo sentido isso tudo que eu tô dizendo? Coloquem aqui, por favor, tá? E, gente, hoje, além de falar sobre o autoconhecimento e a ansiedade, eu quero trazer uma carta do meu oráculo de autocura, tá? Quem não tem ainda, tá? Tem o link da bio. E esse oráculo é incrível, porque são 44 cartas que, além da carta, tem uma prática. Eu falei da prática, o quanto ela é importante aqui no livreto, certo? E ontem eu fiz as devolutivas do portal 11 do 11 usando este oráculo. E vocês não têm ideia o quanto eu recebi mensagens, algumas eu publiquei no meu stories, outras não, falando que como estava reverberando aquela informação, aquela carta que tinha saído para a pessoa. O quanto expandiu a consciência, olha o que eu falei, né? Expande a consciência para que eu ressignifique e para que eu mude o comportamento. Foram inúmeras mensagens. E eu fico muito grata e feliz. Mas por quê? Porque o campo está aberto. Mais uma vez, não é a Luciana, tá? É a Luciana junto com a minha equipe multidimensional e, claro, junto com o campo da pessoa, certo? Gente, tô tomando meu chazinho aqui de gengibre junto, porque minha garganta não tá muito boa ainda, tá? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui o oráculo e hoje, tá? Com quem está aqui no Insight Timer, com quem está aqui no Instagram, nós temos uma pequena egrégora, certo? E eu vou pedir uma carta, e eu gostaria que você se conectasse com o seu coração e também pedisse que trouxesse aqui algo que nós precisamos para trabalhar a nossa autocura. Porque quando a gente trabalha a nossa autocura de qualquer um dos nossos 4 corpos, mental, olha o que eu falava agora há pouco, emocional, físico e espiritual, eu vou estar trabalhando também o meu autoconhecimento. Então, isso aqui é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Ah, não quero fazer sessão, não tenho tempo, não tenho dinheiro e tal. Ok, mas o oráculo você pode ter. E todos os dias de manhã você fazer uma pergunta, certo? O que eu preciso hoje, por exemplo, para minha autocura, tá? E dentro dessa egrégora que nós estamos, nesse campo, eu vou pedir uma carta, porque é para quem está aqui agora. Quem vai ver esse vídeo depois lá no meu canal do YouTube, tá? Também se conectou com essa energia, ok? Então, faça essa pergunta para você, mesmo sendo uma carta para todos nós, que eu vou tirar uma só, mas é o que esse campo agora precisa, ok? Olha só,
Que interessante a carta que saiu. Todos nós precisamos soltar. O que a gente precisa então fazer para a ansiedade, para o autoconhecimento, para a nossa autocura? Soltar. Por quê? Porque a gente está sempre querendo estar no controle. O que é a ansiedade, que é o tema da live? Querer estar no controle, tá? Então, soltar. Consigo entregar tudo e todos à fonte, sem precisar de estar no controle. Isso aqui tem prática aqui, tá, gente? No livreto vai ter prática. Como soltar, tá? Mas, enfim, olha como tudo está conectado, certo? Então, o que eu preciso hoje para essa egrégora que tá aqui, a gente trabalhar cada vez mais? O soltar. Eu sair do controle, querer controlar tudo e todos. Entrega para a fonte. Entrega para a fonte criadora de tudo que é, Deus, universo, como você quiser chamar, tá? Entrega. Tem exercício de entrega aqui, inclusive, certo? Faz isso. E aí, automaticamente, você vai ver o quanto você vai ter, não só autocura, como vai parar de ter ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É justamente querer estar no controle, é querer não soltar, é o apego, é o medo do futuro. Exatamente isso que é necessário. Vocês estão vendo que com uma carta, abre, clareia, tem uma resposta física. Porque muitas vezes é essa a nossa dificuldade de entender as respostas da nossa consciência, porque não é físico, tá? Por isso que o oráculo é tão importante, é uma ferramenta assim, ó, de cabeceira, certo? Gente, vamos fazer uma breve meditação para colocar aqui uns downloads, para pedir já para a equipe multidimensional começar a nos ajustar e a trabalhar com a gente? Vamos lá então, quem puder sentar, fechar os olhos, ótimo. Quem não puder, somente ouça e tente internalizar, integrar esses downloads, ok? Então vamos lá. Então começa a respirar lento e profundo. Conecta com seu coração. Imagina agora uma luz branca, dourada no seu peito. E esta luz agora cria um tubo de luz branca te ligando lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. Sente a energia da Terra subindo, passando por todo o seu corpo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado todos os medos, toda a sensação de ansiedade, principalmente a ansiedade física. Porque quando já está no nosso corpo físico, parece que a gente não vai conseguir sair dela. Que todas essas sensações de ansiedade do corpo físico, do corpo mental, essa confusão mental, essa confusão no nosso coração e até mesmo essa sensação que nós estamos sendo tomados por uma força espiritual negativa, que tudo isso agora seja limpo, cancelado, descriado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta toda essa densidade, esse peso, indo lá para o alto, para a luz do Criador de tudo que tudo pode transformar em segundos. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de leveza e clareza. Que é possível, seguro e permitido nós termos leveza e clareza em todas as áreas da nossa vida, em todos os níveis de crença, sem limitação, sem medo, para o bem maior. Respira lento e profundo. Sinta uma luz verde entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos teus chakras, vibrando essa luz verde no teu corpo, trazendo esta nova configuração. Respira. Está feito, está feito, está feito. Conecta novamente com a luz do seu coração e quando quiser lentamente vai voltando e abrindo os seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo.
Gente, eu tenho um convite super importante, já ia esquecendo, bora, tá? A partir da semana que vem eu vou estar fazendo um desafio 5 dias contra a ansiedade gratuito, que vai fechar no dia 21 com uma masterclass. Então, se você quiser participar gratuitamente do desafio da masterclass e tudo mais, entra para o meu grupo de WhatsApp, certo? No link da bio aqui do Instagram tá o grupo, já entra lá para saber das notícias em primeira mão, tá? Que delícia, gratidão, obrigada, Adri. Quem tá aqui no Insight Timer, vai lá no Lu Ativamente, também entra nesse grupo, certo? Porque vocês vão ter muito material, bastante práticas, vocês vão ter lá um conteúdo prático, certo? Para lidar contra a ansiedade. Como eu falei, é um processo, é um autoconhecimento que tem que estar aí envolvido. Então, bora que lá no grupo já a gente vai colocar todas as informações, tá bom? Tudo que eu precisava já entrei, me sentindo melhor, ok? Gente, gratidão. Amanhã, aqui no Insight Timer é sempre às quartas-feiras, amanhã eu tenho live com o Ho'oponopono e Amor, tá? Então também não percam, certo? Mas eu espero sempre vocês e é muita gratidão no meu coração de estar partilhando aqui esse tempo, esse espaço, essa energia com todos vocês, certo? Beijo no coração, gratidão.